Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichero da Silveira e hoje estou aqui muito feliz colaborando com um gentil convite feito pelo projeto Contra os Acadêmicos para comentar alguns livros. O livro da vez é um livraço, tá? É Mário Ferreira dos Santos, Filosofia da Crise, pela editora E-Realizações, tá? Mário Ferreira dos Santos, Filosofia da Crise, pela E-Realizações. Olha, eu não vou fazer aqui uma análise exauriente da obra, isso não é possível, a coisa é muito mais complexa do que eu vou mostrar aqui. Então aqui hoje é uma sinopse, uma degustação, porque aqui tem coisa pra caramba, dá pra falar muito tempo disso. Eu já fiz uma resenha no meu canal sobre esta obra que durou mais de 1h30. Aqui eu quero falar menos, eu quero pegar o que me parece mais importante. Bem, por que eu gosto muito desse livro? Quem já me conhecia antes do Contra os Acadêmicos, de certo sabe que eu gosto muito de uma área da filosofia que é a gnoseologia, né? Ou seja, a teoria do conhecimento, o fundamento filosófico para o conhecer, né, de um sujeito cognoscente diante de um objeto em cognição. Gosto muito disso, muito mesmo, né? Acho até que você entende melhor filosofia quando você parte dessa premissa. E aí você consegue se localizar em Kant, em Aristóteles, em Tomás de Aquino e assim por diante. Então, isto é uma obra de gnoseologia. Por quê? Porque o Mário Ferreira dos Santos capta um conceito grego, qual seja o da crise, né, filosofia da crise, que seria crises no grego, se não me engano, e ele faz um jogo epistemológico, talvez, que seria o seguinte: quando o sujeito cognoscente, né, e você pode pensar assim, quando o historiador diante da história, quando o jurista diante da norma, quando o culturalista diante da cultura, quando o físico diante da física e assim por diante, tá? Mas sempre nesta operação, em que o sujeito cognoscente capta um objeto da realidade para um estudo, pode ser científico, pode ser analítico, pode ser crítico, pode ser filosófico, não importa, mas sempre há crise. Então, este pensar de um dado da realidade para estudo gera crise. Essa é a ideia. Mas o que seria, afinal, crise? A crise seria, como eu disse, este pensar de um dado da realidade para um estudo na medida em que a partir do momento em que há escolha, há foco em algo e preterimento de muitas outras coisas. Isto seria a crise. Mas há dois movimentos aqui. Quando há separação, há diácrise, tá? Então, dia aí significa separar. A diácrise é a separação. Quanto mais o sujeito cognoscente se separa do objeto, ou quanto mais ele isola os objetos, mais ele mais ele gera diácrise. Não deixa de ser um tipo de crise. Mas há outra crise, que seria a síncrese, ou seja, a aproximação. Sempre que o objeto posto em cognição é aproximado, aglutinado, não distanciado, a gente pode colocar assim, há uma atitude tendente a gerar síncrese. As duas propostas têm os seus problemas e as suas virtudes, mas as duas propostas constituem crise. Resta saber o que não seria crise. Porque vejam, se a gente fala de uma atitude de crise no pensar de um objeto da realidade, necessariamente a gente reconhece a finitude nas coisas. Então o sujeito cognoscente está sujeito a uma realidade que o constrange externamente. O sujeito cognoscente tem diante de si uma realidade lógico-objetiva, pré-existente, que impõe a possibilidade de escolha. Haja ou não aproximação dos objetos em cognição, haverá crise. Se o movimento é diacrético ou se o movimento é sincrético, pouco importa, há crise. O que então não seria crise? Só uma coisa, aquilo que é infinito. E o que é infinito é aquilo que Aristóteles chamou de motor imóvel, é Deus. Olha só o que diz Mário Ferreira dos Santos sobre o infinito não gerar crise. E só ele não gera crise, porque ele é Deus. Se as coisas têm limites, e tantos quantos já vimos, todos estão a indicar a perfeição delas, pois estabelecem o até onde elas são, dando nitidez à sua figura e forma, tornando-as inconfundíveis. Neste caso, ainda a perfeição do finito é crisis, pois aquela separa, distingue, não permitindo que seja confundida. No ser infinito não há crises,
porque nele não há limites, pois estes são fronteiras que separam os seres, e aquele, fonte e sustentáculo de todos os outros, não tem fronteiras, mas apenas perfil, na linguagem tão poética e tão clara de Parmênides, porque não há outro que a ele se oponha. Quando estudamos, por exemplo, as 5 vias de Santo Tomás de Aquino para explorar o problema filosófico da existência ou não de Deus, ou se seria razoável supor a existência ou não de Deus, há ali uma via muito interessante. Na verdade, 3 dessas vias necessariamente pressupõem a impossibilidade de regressão ao infinito. Sendo assim, há um ato puro, infinito, antecedente, motor imóvel, que cria todo o restante. E todo o restante é finito, é separável, é distinguível e está sujeito à crise. Está sujeito a uma separação epistemológica, científica, chame como quiser, que gera crise. O objeto pode ser separado, reunido, enfim, se separado há um movimento diacrético e se unido há um movimento sincrético. Mas veja, nenhum desses movimentos pode gerar ou pode levar alguém ao infinito. Sucede que Mário Ferreira dos Santos reconhece que a atitude do filósofo, sendo em boa tese a de buscar a verdade, necessariamente passa por um calibrar desses movimentos de diácrise e de síncrese. Então, o filósofo está sujeito a isso, sujeito limitado que é, mas ele pode equilibrar essas cargas para chegar à verdade ou para tentar chegar à verdade. Mário Ferreira dos Santos, então, elabora o que ele chama de decadialética. E aí ele faz um raciocínio que é maravilhoso, eu não vou explicar aqui, porque não cabe explicar aqui, só tenho que mencionar, como um ponto aí enciclopédico, essa proposta, a decadialética do Mário Ferreira dos Santos. De algum modo, é uma proposta parecida, por exemplo, com a de Miguel Reale, qual seja, a ontognossiologia de Miguel Reale. Miguel Reale, criticando o criticismo kantiano, eu sei que parece redundante, mas é isso mesmo, então, enfrentando o problema gerado pelo criticismo kantiano, pela assim chamada revolução kantiana na filosofia, que tira o objeto do centro da gnossiologia e coloca o sujeito em seu lugar, ou seja, o sujeito passa a talhar o objeto. Miguel Reale, enfrentando esse problema, sem deixar de reconhecer a verdade, talvez os méritos de Kant, o Reale sugere que deve haver um equilíbrio entre o objeto posto em cognição e o sujeito cognoscente. Na verdade, um equilíbrio dessas cargas a priori, Cada qual tem a sua carga a priorística inevitável, lógica objetiva, antecedente à realidade. Não é? E por isso que a filosofia do Miguel Reale descamba num produto, digamos, culturalista. Então, ele dá um exemplo, a gente poderia dar um exemplo mais ou menos assim. A pedra em si, e as suas espécies constituem, digamos, metafisicamente como substâncias únicas, quais sejam pedra, tá? Então, o rubi e o carvão, o diamante e o carvão são pedras. Se a gente der um salto abstrato, seriam pedras. E aí o Miguel Reale dirá, olha, tudo bem, este é o ser, mas nós temos o ser enquanto dever ser, e portanto um produto culturalístico. Se o diamante vale mais que o carvão, este é o caso por conta de um fenômeno cultural ou econômico que está fora do objeto e que de algum modo se insere no sujeito que conhece, ou numa comunidade de sujeitos, dirá Wittgenstein. Essa é a ideia. Não que a proposta do Mário Ferreira dos Santos seja idêntica, eu não estou falando isso, estou falando que é parecido. Tá? A ideia do Mário Ferreira dos Santos é pegar o que há de melhor nos movimentos de crise, sejam eles de diácrise, sejam eles de síncrese. Essa é a proposta. Por sinal, ele tece aqui um elogio fantástico a Santo Tomás de Aquino. Indiretamente, ele reconhece o papel e a importância da metafísica aristotélica. Por que a metafísica de Aristóteles é tão interessante? Porque ela, no mínimo, fornece um mecanismo de linguagem de apreensão da realidade mundana, exterior ao sujeito cognoscente, diga-se de passagem. Então, Aristóteles, como se sabe, na metafísica, explora a realidade. Aliás, ele explora tudo que há na realidade com o ato e a potência, com a matéria e a forma, com a substância e com o acidente. Pois bem, o que faz Tomás de Aquino? Sem menoscabar
a proposta aristotélica, Tomás de Aquino traz um adendo, um plus. Claro que, resumidamente, tá, pessoal? Não é tão simples assim. Mas, resumidamente, seria isso. Ou como diz o professor Sidney Silveira, o Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, colocou uma abóboda platônica na concepção metafísica de Aristóteles, incluindo um novo dado de especulação da realidade, o ente e o ser. Daí o ente, a essência, obra fantástica e dificílima de Santo Tomás de Aquino. Então, um acréscimo metafísico relevante, importantíssimo, e tendente a resolver, a equacionar o problema da crise na gnoseologia. Tanto é que Mário Ferreira dos Santos escreve o seguinte: gnoseologicamente, Tomás de Aquino é um racionalista empirista, e é partindo da realidade empírica que ele estrutura sua posição filosófica. Vejam, o filósofo escolástico não menoscaba, jamais menoscabou o papel da realidade exterior ao sujeito cognoscente. Segue Mário Ferreira dos Santos. A moral cristã é comumente acusada de apriorística, fundada arbitrariamente em mandamentos que não receberam uma justificativa positiva, ou seja, seria fundamentada somente numa revelação, digamos assim, né? Se tal afirmativa se pode fazer quanto a muitos autores católicos, não a podemos fazer quanto a Tomás de Aquino. É metafísica, no entanto, a sua posição, afirmam muitos. Nem poderia dar-se o contrário, pois partindo do ser, que é o tema fundamental da ontologia, ao estudá-lo e ao procurar nele as leis gerais, não poderia esquivar-se à metafísica. Segue ainda Mário Ferreira dos Santos. Mas Tomás de Aquino parte da realidade do ser, e o homem é um ente entre seres semelhantes e diferentes. E incluso no ser, não pode fugir à regra do ser. Mas o homem é um ser que tem consciência, sente brotar em si seus impulsos, e sua conduta precisa ajustar-se a esses impulsos, e ao meio onde vive, entre seres semelhantes e diferentes. Ao ver a finalidade de sua existência, que ele intelectualmente capta, quer orientar a sua atividade. Digamos que seja uma causa final da atividade humana aqui, né? E como pode fazê-lo, pois conhece e porque conhece, pode escolher. Sua atividade tem uma responsabilidade. E é essa situação que dá o aspecto trágico de sua existência, pois sabe que seus atos lhe podem ser ora prejudiciais, ora benéficos. Que coisa fantástica e maravilhosa é essa obra de Mário Ferreira dos Santos. E aqui uma especulação de minha parte. Por que é tão importante resgatarmos o problema da gnoseologia, o problema da crise nesta operação do intelecto humano, né? Ela gera crise, ela separa ou ela une, mas ela nunca atinge na totalidade a verdade. Qual que é o problema disso? Qual que é a importância de pensarmos nisso? Bem, vivemos num período de pós-modernidade e pode-se afirmar, resumidamente, que depois de Kant, o sujeito cognoscente, sendo o centro do conhecimento, passou a moldar tudo o que lhe é exterior, ditando assim o que seria o objeto em si. Sendo assim, a arte é relativizada e você não consegue entender por que pode haver um grau absoluto e máximo de beleza, por exemplo. E aí há o que todos chamam de relativização, né? Essa relativização extremada, que é até contraditória em termos, porque todo relativo, de algum modo, supõe algo absoluto antecedente, não é mesmo? Só há relatividade em relação a algo absoluto externo para a medida comparativa, é o que diz, por exemplo, Aristóteles na metafísica, enfim. Mas aí a gente consegue perceber o problema disso, né, dessa relativização ou deste inflacionar do sujeito cognoscente em várias áreas da vida humana. No direito e na hermenêutica jurídica, a lei, a literalidade da lei, o campo textual da lei posta diante do jurista parece ter perdido força, e cada vez mais o Poder Judiciário abarca para si o papel de ditar o que de fato seria lei. Isso é um problema. Ou seja, não há uma realidade normativa pré-existente anterior ao juiz que o constranja. Na arte, o mesmo problema que eu acabei de dar. Será que não existe mesmo um conceito de beleza antecedente àquele que aprecia uma obra de arte? Será que uma obra de arte realmente não pode ser definida como mais bela do que outra? Na música, por exemplo, como o músico executará uma canção, uma música, não, sem respeitar as balizas da partitura musical e, portanto, as estruturas lógico-objetivas de realidade
das músicas, das notas musicais, dos instrumentos e assim por diante. Na economia, poderíamos pensar também no problema daquele que supõe que necessariamente todo almoço será gratuito, e assim por diante. Há uma série de especulações filosóficas possíveis aqui. Vejam, o meu papel não é zerar o livro aqui com vocês, tá? O meu objetivo não era esse, é apenas mostrar um pouquinho, dar um gostinho. Se você se interessar, adquira o livro. Em frente às listas de leitura ordenada do Contra os Acadêmicos, são fantásticas. Eu cresci muito encarando tais listas. Explore mais o site do Contra os Acadêmicos. Há muita coisa boa ali. E eu tenho certeza que este projeto pode ajudá-lo. Bons estudos, até mais, tchau, tchau.